Nós vamos falar hoje sobre santidade, é o nosso segundo encontro da série Metanoia. Metanoia é transformação de mente, significa também em hebraico arrependimento, é traduzido como arrependimento, mas não é apenas o arrepender-se de sentir tristeza pelo passado. Metanoia significa mudança de mentalidade. E um dos aspectos da mudança de mentalidade é o processo de santidade, de santificação. E nós chamamos esse termo, hoje, esse encontro, o subtítulo é Restaurando a Pureza. E para começar essa conversa, nós temos que voltar lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos criou santos. O que você acha que significa a palavra santo? Às vezes a gente acha santo é aquele santinho feito de gesso, de barro, de madeira. O significado de santo nada mais é do que separado. É uma coisa separada para uma finalidade específica. Então esta coisa foi santificada. E no caso da Bíblia, quando se fala de santo, de santidade, estamos falando de algo separado para Deus. Serve a Deus, pertence a Deus, é de Deus e vive para Deus. Quando nós fomos criados no Jardim do Éden, nós fomos criados por Deus, vivíamos para Deus e expressávamos a glória de Deus. Assim era o homem lá no Jardim do Éden. Mas o pecado, ao invés de nos deixar separados para Deus, ele nos separou de Deus. Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. Então ele fez o contrário da santidade. A santidade me separa das outras coisas e me deixa junto com Deus. E o pecado me separa de Deus e me deixa junto com as outras coisas. Quando eu falo das outras coisas, o que Deus criou nesse mundo? Deus criou um monte de coisas passageiras, plantas, animais. Deus criou o pó da terra. Depois de Deus criar tudo, Deus foi lá e do pó da terra Deus formou um ser especial. Ele disse: eu vou fazer um ser à minha imagem, conforme a minha semelhança. E Deus soprou o seu espírito nas narinas do homem. E Deus então produziu um ser diferente dos animais, um ser separado para ele. Por isso o homem resplandecia a glória de Deus. Dizem que quando a gente chegar no céu, todo mundo vai aplaudir, né, os heróis da fé. Ali está o Moisés, ei, Moisés. Vai passar Davi, eu quero abraçar Davi. Mas quando passar o Adão, todo mundo vai tirar pedra. Quando passar o Adão, o povo vai correr atrás. Volta aqui, desgraçado. Não, nós não vamos fazer isso, porque nós vamos estar numa nova natureza. Mas se fosse agora, o Adão apoiava. Mas eu queria conhecer Adão antes da queda. Eu queria ter a oportunidade de conhecer Adão quando ele estava lá no paraíso, antes da queda. Porque imagina como ele era. Ele resplandecia a glória de Deus. Ele era perfeito. Não havia defeito algum em Adão e nem em Eva. Eles eram os dois perfeitos. E eles eram separados do resto. Eles não eram iguais aos animais. Eles não eram iguais às coisas passageiras do mundo. Eles eram uma centelha do próprio Deus na terra. Porém o pecado fez o quê? Nos separou de Deus e nos colocou no mesmo nível dos animais e das coisas desse mundo. Por isso que o ser humano, quanto mais longe de Deus está, mais parecido com os bichos ele fica. O que os animais fazem? Eles vivem por instinto. Instinto de sobrevivência, vai lá e mata o outro. Instinto de reprodução, vai lá e sai correndo atrás das fêmeas, na primeira que passa. Tem gente que parece bicho, passa uma mulher na rua, o cara fica assim. Parece um cachorrinho quando passa uma cadela. Os cachorrinhos vão logo cheirando atrás. Não é assim? O ser humano, quando ele está afastado de Deus,
ele está próximo de uma natureza animalesca. O pecado nos separa de Deus, e a santidade nos aproxima de Deus e nos separa do mundo. É isso. Eu estou no mundo para trazer a glória de Deus para o mundo, mas eu não sou do mundo, eu estou separado do mundo. E essa separação não é uma separação de não estar no mundo, mas é uma separação na minha natureza. A minha natureza não está mais participando da corrupção das coisas do mundo, mas a minha natureza está conectada com a natureza daquele que é santo. E vamos botar a Bíblia nisso aí então. Cadê os slides? Ei, chegou os slides. Oh. Então um vírus invadiu o sistema. Éramos imagem de Deus, mas o negócio bugou. Pode passar o próximo slide. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Repete comigo: Deus diz. Nossa, está muito fraco. Diga comigo: Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Gente, Deus é o ser mais santo que existe, porque Deus está separado em sua natureza de todas as coisas. Não existe ninguém igual a Ele. Você concorda que tudo que Deus fez é bom? Concorda? Mas Deus fez alguma coisa perfeita? Não, porque perfeito é só Ele. A perfeição Ele guardou só para Ele. Então Deus é santo porque Ele está em natureza, separado de todas as coisas, acima de todas as coisas. Quando eu me torno santo, eu me torno parecido com Deus. Tornar-se santo significa tornar-se parecido com Deus. Então Ele diz: aquele que os chamou, assim como Ele é santo, sejam também vocês santos em vossa maneira de viver. Então Deus está nos chamando e dizendo: ei galera, eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Tudo tem a ver com relacionamento. Por que nós nos tornamos distantes de Deus? Porque o nosso relacionamento foi abalado. O pecado nos tirou da mesa da comunhão com Deus. Deixamos a presença de Deus. E agora, longe de Deus, nós nos tornamos muito diferentes dele. Porém, através de Jesus, da obra da cruz, Deus nos chama de novo à comunhão com Ele. E agora, na comunhão com Ele, podemos novamente nos espelhar com Ele e buscarmos ser parecidos com Ele. Sabia que tem vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Tem alguns psicólogos, algumas teorias que dizem que nós somos uma média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Ou seja, você vai se tornar parecido com as 5 pessoas com quem você mais gasta tempo. 5 pessoas com quem você mais convive, elas vão influenciar o seu jeito de ser. Por isso que dizem que você é uma média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então aqui já vou abrir um parênteses. Cara, cuidado com quem tu convive. Tem gente baixando tua média. Eu convivo com 5 caras que são nota 10, 4 caras que são nota 10, mas um é nota 0. Aquele 0 te puxou para 8. Tua média caiu. Você é a média. Você vai ser influenciado. E a questão é: e o meu convívio com Deus e a minha comunhão com Deus também vai me influenciar a me tornar parecido com Ele. Quanto mais eu convivo com Deus, mais parecido com Ele eu me torno. Cutuca o cara do teu lado, a pessoa do teu lado diz assim: você precisa conviver mais com Deus. Cutuca de verdade, dá uma sacudida aí nessa pessoa aí. Ei! Então, 1 Coríntios 15, 45, no próximo slide, está aqui, diz assim, da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente.
O último homem, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. O primeiro Adão pecou. O primeiro homem criado por Deus pecou e nos afastou de Deus. Mas o último Adão é Jesus. Quem é este último Adão? É aquele que foi criado da natureza de Deus, e ele nos aproxima de Deus, e ele é espírito vivificante. Ou seja, Jesus, a sua presença traz vida a nós, e a vida é estar em comunhão com Deus. Então, quando eu estou unido com Cristo, isso me aproxima de Deus e me torna mais parecido com Deus. Então, nós consideramos Jesus o antivírus, como nós usamos a figura do vírus de computador. Você, lá no PC do paraíso, entrou um vírus, bugou o sistema, é o pecado. O antivírus é Jesus. E aí, quando eu recebo esse antivírus, ele pode estar na nuvem, ou não existe mais, num pendrive, num disquete. Antigamente tinha disquete. Caramba, CD. Vou baixar o antivírus. Não existe mais isso, agora é tudo na nuvem. A gurizada nem sabe o que é disquete. Quem aqui já usou um disquete? Levanta a mão. Meu Deus. Você sabe o que é baixar uma foto que está compartimentada? Tu tinha que usar às vezes para uma foto 3 ou 4 disquetes. Daí tu tinha que baixar os dados da foto e descompartimentar, que ela vinha picada a imagem, e daí ele unia a imagem. Então, se tu queria ter a foto daquela pessoa que tu gostava, tu tinha que ter 4 disquetes, baixar um por um, descompartimentar, e aí curtir a fotinha da pessoa. Do contrário, as imagens eram do tamanho de um sticker. Sabe esses stickerzinhos que a gente tem? Esse era o tamanho das imagens normal. Tinha uns 5 bytes. Cara, era muito ruim a internet. Eu me lembro que a gente usava a internet depois da meia-noite, porque era mais barato, por causa que era conectado por telefone, né? Daí discava, fazia conectava a internet. Daí tu usava ali, daí tu entrava no site, poxa, tinha uma imagem. Cara, levava assim 1 minuto para abrir a página. Daí a gente logo ia para o chat do Terra para conversar com as pessoas. E lá tu botava um nick, que era o nome que tu inventava. Os meninos tudo era assim, gatinho 14. As meninas eram assim, ó, morena 16. Ai, ai. E aí o papo era, VCQTC? Você quer teclar? Não, estou fazendo o que aqui? Pergunta idiota, né? Não, eu entrei nesse chat porque eu quero só olhar. Cara, era assim a nossa vida naquela época. E baixava vírus, sabe? Esse é o ser humano é criativo. Cara, a gente não conseguia baixar uma foto, mas o vírus entrava. Nós não conseguíamos entrar num site para fazer uma busca, nem o Google não existia, tinha que ir no Alta Vista, no ZAS, fazer busca, para achar um negócio, nossa, demorava, mas o vírus entrava. Vírus era uma beleza, parece que vírus é um negócio que foi feito para ser mais fácil. Então, através de Jesus, nós instalamos o antivírus, ele precisa ser instalado, pode passar no próximo. E o download do antivírus é o processo de santificação. Se você já teve um vírus no celular ou um vírus no computador, você sabe, quando você bota para rodar o antivírus, ele começa a rodar e ele vai encontrando os arquivos e ele vai limpando os arquivos. Vocês já viram isso? É um processo, concorda comigo? Não é assim, você aperta antivírus e pum, acabou o vírus. É um processo, ele vai procurando e deletando os arquivos que estão corrompidos. Você entendeu isso? Mesma forma é quando Jesus entra na nossa vida. Você conhece Jesus, e aí a pergunta é, você quer instalar o antivírus? Você quer instalar aquele que vai limpar a sua vida? Eu quero.
Então começa um processo de limpeza, chamado santificação. Repete comigo assim: a santificação. Nossa, tá, meu Deus, vocês estão repetindo. Eu sei que hoje tem menos gente aqui, mas igual, cara, Tiane, vamos lá dizer assim: a santificação é um processo que vai levar minha vida toda. Ah, pastor, então não tem pressa eu começar amanhã. Tem sim, porque tu não sabe quando termina a tua vida. Então o Deus que diz sejam santos, Ele não diz: ei, vocês vão ser perfeitos amanhã. Ele diz: deixa eu entrar e eu vou limpando a sua vida. E isso vai ser um processo que vai começar hoje, e você vai cada dia sendo mais parecido comigo, até o dia em que você vai ser glorificado. Ou seja, o dia que você morrer, ou o dia que Jesus voltar, então você será transformado em uma nova criatura. Mas até lá, você vai ser tipo eu, o Raul, todo mundo que está aqui, gente imperfeita. Cutuca a pessoa do lado e diz assim: ó, você está em processo. Quando você pensa assim, você sofre menos, sabia? Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja com uma expectativa de que na igreja vai encontrar só gente perfeita. Ei! Se deu mal, você vai ficar frustrado. Porque aqui só tem gente em processo de santificação. E alguns computadores são umas máquinas lentas, são tipo um 486. Nossa, lembra do 486? Eu tinha um 486, vocês nem sabem o que é isso, é um computador bem das antigas. Era bem devagar. Então assim, é uma máquina bem lenta, e daí vai santificando devagar. O processo, o download vai ser bem lento, mas está tudo certo, está em processo. 2%, 2,1%, 2,2%, está indo. Tu já ligou o computador e às vezes diz assim, atualizando, não sei o que, em processo, 1%, desanimou. Mas o fato é que depois do 1 vem o 2, vem o 3, vem o 4, até que daqui a pouco vai estar em 100%, amém? Você também está em processo com Deus, e Deus vai cumprir a sua obra. E esse processo acontece nos tempos da nossa existência, acontece no passado, no presente e no futuro. Vamos ler em Romanos 6:22, diz assim: agora porém, libertos do passado, do pecado, transformados em filhos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Passado, repete comigo assim: no passado estava o pecado, no presente estou sendo transformado, santificado, e no futuro eu tenho a vida eterna. Passado, presente, futuro. Pecado lá atrás, santificação agora, e no futuro a vida eterna. É um processo com Deus. Estávamos condenados, mas Deus, na sua graça, nos alcançou. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Pode passar o próximo slide. Então, isso aqui já é o que nós acabamos de falar. Pode passar o próximo. Existem fases na vida cristã. O começo é a conversão, no meio é o crescimento, e o fim é a glorificação. Filipenses 1:6, esse aqui você pode abrir na sua Bíblia, vale a pena você marcar, sublinhar, só não risca, só sublinha, ou passa uma marca-texto. A minha filha ama marca-texto, ela tem um estojo só de marca-texto, gente. A Laura ama papelaria, ela quer abrir uma papelaria um dia. Só que eu disse para ela que não vai dar, talvez muito certo, porque ela vai consumir todos os produtos. Ela ama, quer ver? Ela tem uma coleção de post-it. Nesse dia eu pedi para ela uma marca-texto dela. Não, pai, essa aqui eu não posso te emprestar porque essa aqui é de gel. Então me empresta essa. Não, é que essa aqui é a amarela clara que eu tenho. Só tenho essa. Então me empresta essa aqui. Não, essa aqui é a única amarela escura.
E daí, cada uma era especial. Essa aqui eu ganhei da minha prima. E no final não me emprestou nenhuma, me deu uma velhinha, uma bem pequenininha assim. Que coisa triste, né? Olha o que resta para os pais. Uma pequena marca-texto velha. Foi o que sobrou para mim, que limpei aquela bunda tantas vezes quando eu era bebezinha, né? Como os filhos são ingratos, né? Não, ela é muito querida. Depois eu vou falar dela de novo no final. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diz assim: Deus começou uma boa obra em mim. Meu pai esses dias foi visitar um amigo, e eu disse: e aí, como é que está o fulano? Fui lá visitar ele, está em obra. O que é a casa dele? É a casa dele. Eu disse: tá aí, por que tu fez essa cara? Ele disse: ele começou uma obra há 2 anos e nunca terminou. A casa está toda mal acabada, está cheia de coisa de construção, ninguém mais aguenta. Ele começou a fazer a obra e parou. E deixou a obra assim. Eu disse: mas por que ele fez isso? Ele entrou em depressão, ele ficou sem dinheiro, teve vários motivos. Como é ruim uma obra inacabada, né? Como é ruim você ver um troço que alguém começou e não terminou. Esses dias eu passei naquela ponte do São Leopoldo ali, que está levando 3 anos já para fazer a ponte, né? A ponte está ali, já chega a estar velha já, e não terminaram. Quando eles inaugurar ela já está velha. Cara, é um negócio incrível. Está caindo a ponte antiga, mas a nova não está pronta ainda. Mas Deus não é assim. Deus começa uma obra e Ele tem começo, meio e fim. Deus, não faltam recursos para Deus. Para Deus não falta dinheiro, não falta boa vontade, e o projeto de Deus é perfeito. Então, quando Deus começa algo, Ele vai terminar. O problema é quando eu atrapalho o que Deus quer fazer. E aqui fica uma perguntinha para você: você tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Você tem deixado Deus trabalhar? Eu trabalhei numa empresa que a gente instalava alguns equipamentos, e eu era vendedor. E o nosso terror era instalar em casa que tinha gente morando. Porque às vezes a gente queria instalar e eles não deixavam. E eles nos pressionavam que queriam um produto, mas não queriam. Então às vezes chegava lá os instaladores e a mulher dizia: hoje não dá, porque hoje eu estou faxinando a casa. Tá, a gente volta amanhã. Meu marido ligava: por que não instalaram hoje? A tua mulher disse que não dá, ela está faxinando. No outro dia: hoje não é um bom dia, o meu filho está com gripe, ele está dormindo, então vai fazer barulho. E aí ia passando os dias e a equipe não conseguia instalar. O produto estava lá, mas nunca era instalado. Às vezes é assim conosco. Deus tem o processo, Deus quer realizar o processo, mas a gente fica dizendo: não, Deus, faz amanhã. Porque a gente não quer deixar Deus colocar o dedo nas nossas feridas. Às vezes, para consertar uma coisa que está errada, você vai ter que desmanchar algumas coisas. Tem uma irmã, a esposa do David, a Gabriela Aires, talvez vocês conheçam ela. Ela uma vez teve um acidente, eu acho que foi de moto, e ela quebrou a perna. E o que acontece? Quando os médicos colocaram a tala, não sei como é que foi o processo, ficou torto. E quando até a perna dela cicatrizou, a perna dela estava torta, o pé dela não ficava reto. Ela andava e sentia dor. E vieram alguns médicos, analisaram a situação dela e disseram assim: teu osso foi calcificado torto. Tá, e qual a solução? Nós vamos ter que quebrar a tua perna de novo, para então colocar pino e colocar ela certinho. Era um processo dolorido, difícil, demorado, mas ela encarou, porque era uma vida inteira depois que ela iria desfrutar de um andar reto. Ou ela poderia dizer: não, vou ficar com a perna assim mesmo. Foi difícil, eu me lembro dela um tempão andando aqui com aqueles
como é que a gente chama? Com bengala, tudo. Foi um processo bem difícil. Pinos na perna. E Deus abençoou. Hoje eles têm 2 filhos. Imagina se ela tivesse cuidado dos 2 filhos com um problema ainda, com uma dor na perna. Então há processos que para Deus corrigir algumas coisas, Ele vai ter que quebrar algumas coisas. Ele vai ter que imobilizar algumas áreas da tua vida. Porque talvez lá no passado, alguns lugares da tua vida ficaram tortos. Algumas coisas da tua vida não estão no caminho reto. Então Deus vai ter que talvez derrubar uma parede, arrumar de novo. E talvez esse processo vai doer no início. A Gabi deve ter sofrido muito quando quebraram a perna dela. Mas o fato é que ela estava em boas mãos. Eu quero dizer para você, se Deus fizer algo, por mais que doa, por mais que seja difícil, o resultado é bom, e você está em boas mãos, porque é Deus, Ele é o cirurgião dos cirurgiões, Ele é perfeito, Ele vai fazer perfeito. Amém? Então, diga assim para você mesmo: não é indolor. Não é indolor. Vamos traduzir: às vezes dói. Às vezes dói, mas o resultado é bom. O resultado vale a pena. Vale a pena estar nas mãos de Deus. Vale a pena deixar Deus fazer o que Ele quer. Tem começo, tem meio e tem fim. O objetivo vale a pena. Você e eu vamos chegar lá na glorificação. Um dia estaremos com Cristo em um lugar onde não vai ter enchente, aonde não vai ter ferrugem. O Raul investiu tanto no carrinho dele. Ele amava o carro que ele tinha. Cadê o teu carro, Raul? Foi? Todo desmontado já. Quem conhece o Raul sabe, ele gosta de lata velha, né? Tô brincando, Raul. Ele olhou para mim com um olhar do tipo assim, chamou meu carrinho de lata velha. Mas ele gostava daquele carro, cuidou tanto, né? Um dia Deus enviou o cachorro para mostrar para ele que o carro não valia muito. O cachorro começou a morder o carro, destruir o carro. Era Deus dizendo assim: cara, isso aqui é só uma lata. O cachorro era o enviado de Deus. E no final ele se desfez do carro, vendeu o carro. Hoje o carro está desmanchado. Enfim, um carro passa, mas o Raul está aqui. As filhas dele estão aqui, a esposa dele está aqui. E eles não estão só aqui, mas um dia eles estarão todos conosco na eternidade. Amém? Porque um carro é uma lata, mas as pessoas são eternas com Deus, e estão num processo de aprimoramento. O carro está cada vez pior, mas o Raul está cada vez melhor. Glória a Deus, amém? Amém? Hein, Ramon? Tu que conhece o Raul há muitos anos, ele está cada vez melhor ou não? Tá bom, está cada vez melhor. Glória a Deus. Então, nós podemos ler Mateus 7, 13 e 14 também. Voltando a falar sobre o caminho, diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que o encontrem. Então aqui fala de porta, caminho e o alvo, que é a vida eterna. Jesus disse: entrem pela porta, sigam pelo caminho, e vocês vão chegar no alvo. Quando eu conheço Jesus, eu não cheguei na salvação. Quando eu conheço Jesus, eu entrei pela porta. É o começo da minha caminhada, e agora eu tenho caminho, e eu só vou receber o prêmio se eu chegar no final desse caminho. Esse caminho, se ele tivesse um nome no chão, lá nos tijolinhos de ouro, o nome dele seria santificação. Então, desde que você conhece a Cristo, se você continua andando com Jesus, você está andando no caminho da santificação.
e você vai sendo aprimorado nesse caminho, até que você chega no alvo. Mas tem pessoas que desistem no meio do caminho. Tem um livro, não sei se vocês já leram, eu indico a todos aqui, O Peregrino. Quem aqui já leu O Peregrino? Tem até em forma de gibi, é um livro muito legal, os adolescentes vão amar ler também. Eu li quando eu tinha 11 anos de idade, e esses dias eu reli ele com a minha filha. O Peregrino conta a história de um homem, que ele se dá conta que onde ele está não é o lugar dele, e ele decide seguir caminho em direção ao céu. E aí ele vai passar por várias adversidades, o caminho não vai ser fácil. E a história é essa, é um homem caminhando para o céu. É a vida do cristão. E o cristão, nesse caminho, ele vai sendo aperfeiçoado, mas ele vai passando por provações, por dificuldades, porque o caminho muitas vezes é estreito, é difícil, existem ciladas, mas ele é um caminho que Deus propôs para nós. Então esse caminho, ele vai nos levar a um lugar bom. A santificação é um processo, e é um processo no qual Deus vai nos aperfeiçoando. Pode passar o próximo slide. Nós temos o processo da santificação. Eu quero passar o próximo. Depois vocês podem ler esses textos. O Raul vai colocar, né, Raul, no grupo. Tem muitos textos bíblicos aqui que eu gostaria que vocês lessem. Hoje não vai dar para pregar todos eles, nós temos Santa Ceia depois, mas está ficando tarde, já é 8h20, 9h25, 8h20, ai, 8h20, o Raul estava no segundo louvor. Então não vai dar para ler todos os textos, mas eu quero ficar nessa parte aqui. A Bíblia diz que nós somos chamados por Deus de santos. Várias vezes a Bíblia diz assim, aos santos da cidade tal. Pergunta é, alguém já chegou na santidade? Alguém que está aqui na terra já chegou na plena santidade? Não. Estamos no caminho. Mas Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Deus já nos enxerga como os seus santos. Diante de Deus nós já somos considerados santos, separados para Ele. Por isso a santificação ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é, somos livres da condenação do pecado. Primeira coisa, o pecado nos condenava, estávamos condenados ao inferno, condenados a uma vida longe de Deus. Então, quando eu recebo Jesus no meu coração, e eu confesso Ele com a minha boca, porque no coração se crê e com a boca se confessa, e então eu recebo na hora a salvação. E a salvação quer dizer que a minha condenação foi apagada. Eu não estou mais condenado, eu estou salvo. Então eu fui livre da condenação do pecado. Esse é quando eu entro pela porta. E agora no caminho, é a santificação progressiva. Somos livres do poder do pecado. Então no início o pecado, além de me condenar, ele tinha uma influência, um poder sobre mim. Vou dar um exemplo. Cara, eu vivi muitos anos longe de Jesus. Então tinha certas áreas da minha vida que a minha mente estava corrompida pelo pecado. E eu tentava fazer a coisa certa e não conseguia. Quando eu via, eu estava mentindo. Quando eu via, eu estava olhando para onde eu não devia. Quando eu via, eu estava falando palavrão. Mesmo que eu queria mudar, era difícil, porque o pecado ainda tinha um poder sobre mim. Estão entendendo? Ele não me condenava mais, porque eu fui perdoado, mas ele ainda tinha influência e poder sobre mim. O processo de santificação progressiva é quando Deus vai me libertando do poder do pecado. A presença de Deus em mim vai fazendo com que o pecado não tenha mais poder de domínio sobre mim. Eu não estou mais dominado por ele. As cordas que me prendiam foram sendo rompidas. Então eu me lembro que algumas lutas foram difíceis.
Algumas práticas foi como se eu estivesse arrancando a minha própria carne, deixar elas. Algumas coisas que hoje para mim, eu aconselho jovens e eu aconselho com tranquilidade, foram tão difíceis na minha vida. Então, eu me lembro que foi um processo que não foi fácil, mas que Deus esteve comigo. Foi um processo que o Espírito Santo fez. E Deus não muda tudo de uma vez, Ele vai trabalhando áreas. Então tinha uma área da minha vida e Deus dizia: agora eu vou trabalhar essa área. Eu tinha um problema de relacionamento com meu pai, e Deus me fez trabalhar 2 anos com ele, para que eu pudesse honrá-lo, respeitá-lo, perdoá-lo, amá-lo como ele é, aceitá-lo. Sabe, Deus vai tratando áreas da nossa vida. Eu era um menino que não tinha a honra devida ao meu pai, não tinha outras qualidades também, e Deus foi tratando uma a uma. Deus foi tratando com o meu ego, com o meu egoísmo. Deus foi tratando com várias áreas da minha vida, uma a uma. Deus foi me transformando. Às vezes eu tinha que quebrar um osso para botar no lugar. Eu estava todo torto. Deus foi me endireitando. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Como é que é? Homenzinho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu também já fiz escolinha, fui aluno. Então o homenzinho torto era eu. Só que eu não fiquei assim reto do dia para a noite. Ainda estou me arrumando. Às vezes eu preciso de uma quiropraxia de Deus. Precisa botar meus ossos no lugar. Ei, levanta essa cabeça, está corcunda. Mas Deus é quem faz isso. É um processo. E depois vem a santificação final, na qual seremos livres da presença do pecado. Sabe quando isso vai acontecer? No céu. Ah, pastor, eu me sinto mal porque eu ainda sou tentado. Ei, quer dizer que você está no planeta Terra ainda. Sabe até quando que você vai ser tentado? Até o último dia da tua vida. Tentação significa um desejo de fazer o mal. Ter desejo do mal, ter pensamento do mal, não é pecado. Só quer dizer que você está no planeta Terra. Eu posso ter ideia de matar alguém todo dia, mas eu não vou matar ninguém, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. A ideia vem, eu levo para Jesus, eu crucifico na cruz aquela ideia, eu ministro perdão, e está tudo certo, entendeu? Porque o problema não é o pensamento que eu tenho, o problema é quando eu dou vazão a ele, quando eu deixo o pecado me dominar. Amém? Eu poderia ler aqui, tem muitas coisas para a gente ler, tem muitos slides, mas eu preciso encerrar. Eu quero encerrar lendo Mateus capítulo 18, que não estava aqui nos slides. Eu quero convidar, quem é que está ali? O Júlio? Ramon? Mateus 18, versículo 1 em diante. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum
entrareis no reino de Deus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Repete comigo. Se não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com se tornar como uma criança? O que uma criança tem que o adulto não tem? Para começar, uma criança, ela é totalmente dependente dos adultos. A criança não é independente, ela é dependente. Segundo, a criança não tem malícia. Ela até tem seus pecados, os seus egoísmos, mas ela não faz uma coisa pensando em outra. Ela é pura. Quando ela te pede uma coisa, é aquilo que ela quer. Terceiro, uma criança não tem vergonha de expressar o que ela sente. Uma criança se aninha no colo do pai, no colo da mãe, e se sente totalmente segura. Esses dias eu estava aqui na igreja, e eu gosto muito de fazer amizade com as crianças. E eu estava aqui e veio correndo uma menina e grudou na minha perna: pastor, pastor, e ela começou a pular. Pastor, pastor. Essa menina, ela é do prezinho lá da escola que eu dou aula também. Além dela ser filha de um irmão nosso aqui, lá na escola que eu dou aula, ela estuda lá. E todo dia de tarde, quando eu entro na escola com o meu jaleco, ela está lá na fila da turma dela, ela sai correndo na frente de todos os coleguinhas e grita: pastor, pastor, e se abraça na minha perna e começa a pular. Pastor Dionísio, pastor Dionísio. Tem uma outra pequenininha aqui, filha de um casal querido, de obreiros. E essa pequenininha vem aqui assim no final do culto, ela me cutuca assim. E eu olho para ela e ela faz assim. É a Laurinha, é uma outra Laura. Eu pego ela no colo, ela me dá um beijo. Eu digo para ela: eu te amo. Ela diz: eu também te amo, pastor. Uma criança não tem vergonha de expor seu coração. Quando uma criança não está feliz, você vê na cara. Quando ela está feliz, você vê na cara. Uma criança depende totalmente. Sabe o que o pecado é? Ele é uma tentativa de nos tornarmos independentes de Deus. É isso que o diabo propôs. Vocês não vão mais precisar de Deus. E olha onde é que nós vamos parar sem Deus. Mas Deus nos chama a sermos novamente como crianças, como filhinhos, correndo em volta de um pai e dizendo: pai, eu te amo, pai, eu te amo. Até hoje eu me alegro quando eu chego em casa. Eu chego em casa e digo: bom dia, quando eu chego de meio-dia assim. E a Laura grita: papai, tu chegou. Até hoje ela vem correndo. Sábado, esses dias ela estava tão feliz que eu cheguei, porque eu cheguei com comida. Papai, tu chegou, eu estava com tanta fome. Ela é transparente. Deus nos quer dependentes dele. Deus nos quer como filhos, grudados na sua perna, o amando pelo que ele é. Deus nos quer andando com ele com um coração puro, transparecendo de verdade quem somos e acessíveis para sermos transformados. Uma criança não é perfeita, mas uma criança está suscetível à correção. Eu me lembro de uma canção que, quando eu me converti, eu ouvi muito essa canção. Aquela música que diz: quero ser como criança.
voltar à inocência e acreditar em Ti. Depois ela diz assim: mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Que possamos voltar a ser como crianças, que o nosso coração seja como o dos pequeninos, abraçados com o nosso Pai. E esse é o processo de santificação. Não é um processo de tornar você uma pessoa independente e poderosa. É o processo, pelo contrário, de tornar você uma pessoa dependente de um Deus poderoso. Às vezes a gente acha que um grande homem de Deus é um homem cheio de poder. Um grande homem de Deus é um homem frágil, dependente da bondade de Deus, mas que está conectado e abraçado ao Pai, que tem tudo o que ele precisa. Amém? Feche teus olhos. Pai, essa noite nós nos humilhamos na Tua presença. O Senhor nos chama a sermos como crianças. Oh Deus, a gente foi criança há muito tempo e a gente só pensava em ser grande. Mas hoje nós lembramos como é bom ser criança, como é bom ser um filhinho Teu nos Teus braços. Nós queremos, Senhor, como uma criança que está nos braços de sua mãe, como um filhinho que está nos braços de seu pai, descansar seguros em Tuas mãos, sabendo que não importam as circunstâncias lá fora, no Teu abraço estamos seguros. Queremos voltar à inocência e acreditar em Ti. Oh Deus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, a nossa alma. Nos dá, Senhor, a Tua presença. É essa canção aí. Que o Senhor nos transforme de tal modo que possamos depender de Ti, Senhor, e sejamos transformados pela Tua presença todos os dias. Que abraçados em Ti, Senhor, nos tornemos igual a Ti. Como aquela criancinha pequenina, a menina se arruma como a mãe, o menino se arruma como o pai. Que nós possamos nos arrumar para sermos iguais a Ti, Senhor, nos tornarmos iguais ao Senhor, o nosso espelho, o nosso ídolo, o nosso Senhor. Queremos ser como Tu, Senhor. Nos entregamos a Ti essa noite. Peça ao Senhor essa noite que transforme o seu coração. Quem sabe você tentou viver muito tempo independente. Declare hoje que você quer depender de Deus. Diga: Senhor, eu quero depender de Ti. Quero depender de Ti para as minhas decisões. Quero depender de Ti, Senhor, para as minhas escolhas. Quero depender de Ti, Senhor, para as palavras que vão sair da minha boca. Eu quero depender de Ti, Senhor, para o estilo de vida que eu vou levar, até para a escolha daquilo que eu vou comer, Senhor. Eu quero depender de Ti, porque eu não sou um qualquer, eu fui separado para Ti. Eu não sou uma criança num lar de adoção, eu sou um filho legítimo na casa do Pai. Eu fui escolhido pelo Senhor. Oh, Deus está tocando pessoas aqui. Quem sabe você nunca se sentiu um filho amado de Deus. Quem sabe a sua autoimagem sempre foi como que de um órfão, alguém que está buscando aceitação, buscando que alguém te valorize. Essa noite você é como uma criança nos braços do Pai.
Essa noite Deus te acolhe e você percebe que você tem um Pai que te ama. Senhor, nós te agradecemos essa noite por tudo que tu tens feito. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E ao participarmos, Senhor, essa noite do pão e do cálice, ao participarmos, Senhor, da Santa Ceia, nós queremos celebrar essa nova vida. Essa vida, Senhor, que vamos levar como teus filhos. Essa vida, Senhor, que vamos levar na tua presença. Transforma os nossos corações, Senhor.